Olá, meus soviéticos, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Rodrigues e vou apresentar uma videoaula sobre a crise do capitalismo e da democracia. Vamos lá? O esplendor dos anos de 1920. Os Estados Unidos da América acabaram sendo beneficiados pela Primeira Guerra. Apesar de sua participação na guerra, o território estadunidense não foi palco de combates, então não sofreu nenhum dano. A guerra destruiu grande parte do potencial industrial europeu, permitindo que as exportações estadunidenses assumissem o mercado internacional. Cerca de 30% da produção mundial se concentravam em território norte-americano, que era o maior exportador de produtos. Então, podemos dizer que a história recente dos Estados Unidos pode ser dividida entre antes e depois da Primeira Guerra. Se antes da Primeira Guerra os Estados Unidos já se configurava como uma grande potência, depois da Primeira Guerra isso vai se concretizar, elevando os Estados Unidos ao status de país mais rico do mundo. Primeiro se envolveu na Segunda Guerra já no final e mesmo assim longe do seu território, não tendo nenhum problema com invasões de seu território ou destruição de suas cidades. Mas a Europa estava com sua economia muito abalada e enfraquecida. Em consequência da guerra, os países precisaram contrair empréstimos para sua recuperação. A Alemanha, em especial, viu-se obrigada a assumir uma dívida ao final da guerra muito superior ao seu PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas por um país. Então vejam, enquanto os Estados Unidos estavam vivendo um período de euforia e de enriquecimento, a Europa vivia justamente o contrário, uma estagnação econômica e uma situação deplorável na economia. Quem era o grande credor das dívidas e emprestava dinheiro para os países europeus se recuperarem era o próprio Estados Unidos. Observe que os Estados Unidos acabou lucrando com a guerra de todas as formas, durante a guerra e também depois. Enquanto os Estados Unidos aceleravam sua produção industrial, os países europeus na segunda metade da década de 1920 conseguiram retomar o desenvolvimento de suas indústrias e reduziram a procura por produtos estadunidenses. Inclusive, alguns países europeus proibiram a importação de vários produtos oriundos dos Estados Unidos. Então, a recuperação dos países europeus ela foi muito rápida. Então, com a recuperação, não tinha mais motivos para os países europeus tanto contraírem empréstimos quanto também consumirem desenfreadamente os produtos vindos dos Estados Unidos. Informação importante: apesar desse desenvolvimento todo dos Estados Unidos, os salários dos trabalhadores estadunidenses eram mantidos a níveis muito baixos. Assim, a produção ampliava, mas não o mercado consumidor interno. Obviamente, se os estadunidenses recebem salários horríveis, então não tem como eles participarem dessa lógica de consumo. Apesar de toda a propaganda e os mecanismos de incentivo ao consumo utilizados pelas empresas. Esse conjunto de situações provocou uma grave crise nos Estados Unidos, chamada de superprodução. Então, ao passo que os Estados Unidos mantinha acelerado sua produção industrial, ele acabou perdendo grandes consumidores, como os países europeus, e não dava para contar com os próprios estadunidenses, já que a situação salarial era deplorável. As indústrias produziram muito mais do que o mercado poderia consumir, gerando grandes estoques de produtos. A partir de 1925, algumas políticas econômicas foram postas em práticas nos Estados Unidos. Os bancos possibilitavam formas atraentes de crédito, assim a população foi levada ao consumo exagerado.
Então, já que os estadunidenses não tinham salários suficientes para viver essa vida de consumo, os bancos passaram a financiar as compras, levando os estadunidenses a um consumo exagerado e também ao endividamento. Toda essa facilidade de crédito levou ao exagero no consumo. No final da década de 1920, a situação financeira das empresas enfrentou dificuldades ocasionadas pelo alto endividamento e o baixo volume de vendas. Isso levou claramente a uma grande massa de trabalhadores perderem seus empregos, ocasionando ainda uma grande crise de consumo, já que com o trabalho já era difícil a população consumir, desempregados aí é que ficava ainda mais difícil. Os investimentos na bolsa faziam as ações subirem rapidamente, atingindo valores altos. E isso, as pessoas eram levadas a investir na bolsa de valores a partir de especulações. Mesmo as empresas estando à beira da falência, os especuladores eles geravam esperança nas pessoas de que poderiam enriquecer com a valorização do preço das ações dessas empresas. E muita gente nos Estados Unidos acabou investindo, às vezes, tudo que tinha nessas ações à venda na Bolsa de Valores. Toda essa euforia por comprar ações na Bolsa de Valores levadas por especuladores, a partir da lei de oferta e procura, enquanto a procura aumentava, o preço das ações das empresas caía. E em 1928 já anunciava-se uma crise e em 29 ela foi consolidada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Por outro lado, Herbert Clark Hoover, que governou os Estados Unidos de 1929 até 1933, mantinha-se irredutível em relação ao liberalismo e não pretendia interferir no livre mercado estadunidense. Alguns conceitos. O liberalismo é uma teoria econômica criada por Adam Smith no século XVIII. Segundo essa teoria, o Estado não deveria intervir na economia do país garantindo o livre mercado. E era exatamente isso que o presidente Hoover fazia, não intervia na economia. Teoria elaborada por Adam Smith, na qual ele afirma haver uma relação de equilíbrio entre aquilo que é produzido, a oferta, e aquilo que se pretende consumir, que é a procura. O desequilíbrio dessa relação altera o valor do produto, que foi justamente o que aconteceu com as ações na Bolsa de Valores. Quanto maior for a procura de um produto, esse tamanho da procura e também da oferta vai regular o preço do que está sendo negociado. Fim do capitalismo. No ano seguinte, em 1929, a situação da Bolsa de Valores piorou. No mês de outubro, os acionistas correram para tentar se desfazer de suas ações. No entanto, essa corrida acabou prejudicando ainda mais o mercado, pois as ações se desvalorizaram muito, seguindo a lógica da lei da oferta e da procura. No dia 24 de outubro de 1929, a queda acentuada do preço das ações levou ao crash, ou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. No dia seguinte, os compradores dessas ações só tinham papéis sem valor algum em mãos. Os efeitos da crise. Um dos efeitos mais desastrosos da crise foi o fechamento de mais de 85 mil empresas, 4 mil bancos e mais de 12 milhões de trabalhadores ficaram desempregados. A estagnação econômica dos Estados Unidos ficou conhecida como a Grande Depressão. Com a crise econômica, muitos estadunidenses perderam suas casas e foram morar em habitações precárias. Essas vilas receberam a denominação de Hoovervilles, em referência ao presidente Herbert Hoover, responsabilizado pelo estabelecimento da crise. O prestígio do presidente Hoover foi ano após ano se deteriorando diante
da maior crise econômica da história dos Estados Unidos. Seus opositores o acusaram de inércia diante dos acontecimentos. Quem tinha suas casas hipotecadas em bancos, quando estourou a crise de 1929, suas casas foram tomadas para pagamento de suas dívidas e eles foram parar nas chamadas Hoovervilles, que eram locais de habitações muito precárias em terrenos baldios. Era comum ver nos Estados Unidos, nessa época, fila de caridade, onde estadunidenses desempregados formavam filas quilométricas atrás de doações de comida e outros artigos. Também um tipo de fila comum nesse período era a fila dos desempregados. E contrastando com a riqueza dos Estados Unidos na década de 20, no dia da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, no dia 24 de 10 de 1929, foi um verdadeiro alvoroço nas ruas da cidade mais importante dos Estados Unidos. As pessoas não acreditavam no que estava acontecendo e muitas perderam tudo que tinha da noite para o dia. A solução para a crise: um novo presidente. Em 1932 ocorreram novas eleições e, sem muitas dificuldades, o Partido Democrata elegeu Franklin Delano Roosevelt, que governou de 1933 a 1940. Roosevelt foi o presidente que mais governou os Estados Unidos. Seu opositor foi justamente o mesmo Hoover, que teve seu prestígio altamente abalado pela crise de 1929. Mesmo assim, ele decidiu enfrentar Roosevelt pelo Partido Republicano e foi derrotado. O grande sucesso de Roosevelt, com certeza, tem a ver com o plano econômico New Deal, novo acordo em português. Conforme a proposta do New Deal, o governo estadunidense deveria investir de forma intensa em grandes obras públicas ligadas à infraestrutura, como estradas e barragens. Seria uma forma de gerar empregos, o que aos poucos resultaria no aumento do mercado consumidor. O sucesso do New Deal garantiu a Roosevelt emplacar vitórias consecutivas nas eleições nos Estados Unidos. Ainda na década de 1930 era notório a recuperação rápida da economia norte-americana. Agora é hora de continuar conectado e fazer as atividades. Assim você poderá revisar o que aprendeu. Não esqueça, se você achar necessário, reveja essa videoaula.